Bom e tão maravilhoso, os irmãos e vão em união. Aperte a mão do seu irmão, dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Sim, paz real. Boa tarde a todos. Que alegria podermos estar novamente aqui reunidos em nome do estudo da Palavra de Deus. Muito obrigado por você poder dispensar uma parte do seu tempo e estar aqui conosco quando iremos estudar mais um capítulo muito importante dos nossos estudos. Chegamos ao 12º capítulo e aos poucos vamos avançando e a cada momento vamos aprendendo um pouquinho mais da Palavra de Deus. Falamos a semana passada aqui juntamente com o professor Jaime sobre a salvação pela graça. Hoje nós iremos estudar o santuário de Deus. Importantíssimo tema para nós entendermos o processo da salvação divina, a morte de Cristo na cruz. Mas o que tem o santuário a ver com a morte na cruz? Vocês vão entender, é muito importante, porque quando esse santuário foi construído, nós não tínhamos ainda a vinda de Jesus a primeira vez a esta terra. Então, isto foi muito importante. Então, agradecemos de coração que vocês estão aqui conosco. Nós vamos passar a palavra agora para o professor Túlio, que está aqui dividindo esta discussão juntamente nesta tarde conosco. E, em seguida, vamos fazer uma oração, porque temos que pedir a presença do Espírito de Deus aqui conosco. Muito bem, obrigado aí pela palavra, irmão Demilson, professor Demilson. Sejam muito bem-vindos à nossa classe bíblica, a você que já é aluno, a você que já acompanha, e a você que por acaso está vendo esse vídeo agora, fique conosco aí, vamos aprender bastante sobre o que Deus falou para nós na Bíblia Sagrada, na sua santa palavra. Já temos bastante gente aqui presentes, sejam bem-vindos aí, Leandro Luciano, Ariana Lima Barbosa, Maria Cristina Toscano, Reginaldo Luca Fernandes, querido Regis, com certeza a Jo está do lado dele também. Então sejam muito bem-vindos vocês todos, muito bem-vindos a essa tarde, a essa classe. Queremos explanar aí um assunto muito importante, né? O santuário de Deus. E para isso vamos pedir então a presença do Espírito Santo para nos ensinar, nos dar entendimento a tudo que nós vamos aprender aqui nessa tarde. Por favor. Vamos orar? Aí onde você está, sozinho, com seus familiares, com seus amigos, feche seus olhos e vamos entregar a Deus esses momentos. Querido e amorável Deus que estás nos céus, agradecemos a Ti porque temos a oportunidade, a felicidade de nos reunirmos para estudarmos a Sua santa palavra. Pedimos, Senhor, que o Seu Santo Espírito venha nos iluminar para que possamos compreender o que será aqui exposto e que possamos, ao final deste estudo, termos uma compreensão cada vez maior da sua Santa Bíblia, da sua Santa Palavra. Abençoe a todos nós, é o que nós lhe pedimos, no santo nome de Deus. Amém. 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 E você que está conosco, pode deixar os seus comentários, as suas perguntas, ok? Vamos participar aí da classe, é muito importante a sua participação. Não é verdade, irmão Demilson? Sem dúvida, sem dúvida. Isso enriquece a discussão e a compreensão do estudo. Perfeito. Bom, mais uns cumprimentos antes de você começar. Oh, claro, por aqui favor. Com a gente o irmão Valdeci Luciano, ele é um querido nosso da igreja, missionário. Também Marcos Brito está aqui presente e todas aquelas outras pessoas que eu falei. Muita gente entrando aqui, irmão. Que ótimo. Deus seja louvado. Estejam conosco. Bem, como eu disse logo nos primeiros momentos, nós vamos falar sobre o santuário de Deus, né? Como surgiu essa questão do santuário? Vocês, em algum momento, já estudaram, já souberam que o povo de Deus
estava cativo no Egito, e depois de uma luta muito grande, de muitos anos lá cativos, depois de Deus ter descido 10 pragas, inclusive matando os primogênitos, inclusive o primogênito do faraó, o povo conseguiu uma conversa particular com Moisés. Então Moisés subiu mais um pouco no meio das nuvens, e ali Deus então fez para ele um pedido. Disse: Moisés, eu quero que você construa um tabernáculo, construa um santuário para representar a nossa adoração aqui nesta terra. E o que aconteceu? Deus deu a oportunidade para que Moisés conhecesse o santuário celestial, para que Moisés não tivesse dúvida de como deveria ser construído esse santuário. Então Moisés recebeu o templo possível. E esse templo, devido ao povo de Israel naquela época estar em movimento em busca de Canaã, da terra prometida, ele era um templo móvel. Então ele foi construído de tal forma que ele pudesse ser desmontado, e na medida que eles progrediam na caminhada deles lá pelo deserto, eles poderiam ir sendo montados em outros locais, da mesma maneira como o projeto do arquiteto divino Deus tinha feito o seu santuário no céu. Então, desta maneira surgiu o desejo que Deus colocou no coração de Moisés, este pedido para que ele executasse a construção do santuário. Obviamente, além do aspecto físico do santuário, com os detalhes dos materiais que eu mencionei para vocês, também existia o aspecto da representatividade espiritual daquele santuário. Não é isso, irmão Túlio? Qual era a ligação espiritual, a ligação religiosa entre a construção deste tabernáculo na terra e o significado da salvação para o ser humano? Muito bem, irmão Demilson, muito bem explanado aí toda essa primeira parte da lição, né? Trazendo aqui, respondendo a sua pergunta com outras perguntas, né? O porquê que tinha um santuário aqui na Terra? Ele era parecido com algum outro santuário? Já existia algum em algum lugar, irmão? Não existia. Eles não tinham uma referência, né? Era uma coisa totalmente nova e diferente. Isso. Quem deu a referência para eles? Deus. Deus, exatamente. E o nosso santuário era uma réplica do santuário celestial. Celestial, exatamente. E Jesus deixou, já respondendo então a sua pergunta, né? Jesus nos deixou ali esse santuário porque ele era uma réplica do santuário do céu. E o que se fazia ali, irmão? Então, como o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que nós temos hoje ainda não tinha vindo, né? Então, todos os sacrifícios, todo o ritual do santuário era um preparativo para o que nós temos hoje, né? Hoje nós não precisamos ter aquele ritual. Então, quando as pessoas, que aí eu até vou pedir por irmão explicar em detalhes para todos entenderem, né? Sim. Quando então as pessoas tinham que pedir perdão dos seus pecados, então tinha que oferecer um cordeiro, né? Então, porque
conforme a gente já aprendeu, o salário do pecado é a morte. Então, para nós não morrermos, alguém tinha que morrer no nosso lugar. E nesse caso, seria o cordeiro, era o sacrifício oferecido no lugar daquele nosso pecado. Que hoje nós temos o Cordeiro de Deus que se ofereceu-se em sacrifício por nós, né? Então, para chegarmos disso de hoje, temos que entender todo esse passado aí, que é o tabernáculo, o santuário de Deus. Perfeito. Muito obrigado, professor Túlio, pelo complemento aí das explicações. Então, como nós dissemos, o santuário da terra era um modelo do celestial. Então, se faltava alguma qualificação que nós já demos aqui para Deus, de ser onisciente, onipresente, onipotente e qualquer outra coisa, Deus também é o arquiteto, foi o arquiteto deste mundo ao criá-lo, como nós estudamos nas primeiras lições, e também foi o arquiteto deste santuário celestial. É importante, né, nós entendermos que o santuário ele tem duas divisões. Eu vou pedir, por gentileza, para o nosso pessoal técnico colocar uma figura para que a gente, antes de avançarmos nas perguntas propriamente ditas, né, nós vamos dar uma noção geral de como funcionava exatamente esse santuário, que, como falamos, uma réplica do céu, nós podemos dizer que ele tinha, de forma assim muito objetiva, ele tinha 3 espaços, né? Como vocês podem ver nessa figura, ele tinha o pátio, né? Tinha o pátio. Dentro desse pátio existia então o santuário propriamente dito, que era dividido em 2 partes. Era o santo e era o santíssimo. E também de forma muito simples, nós temos que destacar que nós tínhamos 6 elementos, ou o mobiliário do santuário, vamos dizer assim, composto por 6 itens de grande relevância e significado, né? Do lado de fora, no pátio, nós tínhamos o altar de incenso, o altar onde os animais eram sacrificados. O altar de sacrifício, às vezes foge uma palavra, né? O altar de sacrifício. Muito obrigado por me ajudar. O altar de sacrifício, aonde os animais, que nós vamos explicar um pouquinho melhor, quais eram os animais no dia a dia e também quais eram os animais no dia da expiação, uma vez por ano, eram sacrificados. Depois ali, também na sequência, tinha uma pia de água, que era onde o sacerdote e o sumo sacerdote se lavavam, né? Este local, ele lavava as mãos e lavava os pés, porque ele tinha que entrar num lugar muito especial, que era o santo ou até o santíssimo, né? Depois, dentro do santo, nós tínhamos 3 elementos muito importantes. Nós tínhamos um candeeiro, né, composto de 7 lâmpadas, vamos dizer assim, elas eram iluminadas com o óleo de oliva, né, o azeite de oliva. As pessoas chamam também de candelabro. Candelabro também, né? Exatamente. Menorá, a palavra em hebraico desta peça, né, que ficava ali. No outro lado oposto, tinha uma mesa onde tinham 12 pães. 12 pães que eram utilizados a serviço do sacerdote. E já na cortina de divisão entre o santo e o santíssimo, ficava um altar de incenso, onde ali eram queimados os incensos. A fórmula desse incenso está na Bíblia, não há dúvida de como ele era feito, de que forma, de que itens eles eram fabricados, de que ele era fabricado, que era uma demonstração do processo de remissão daqueles pecados passados através do incenso ali oferecido. E no Santíssimo, nós tínhamos então um objeto muitíssimo importante, a Arca do Concerto, né? Que era uma arca toda
de ouro. Dentro dessa arca tinha a tábua das leis de Deus, escritas pelo próprio dedo de Deus. E também existia no lugar santíssimo, alguns dizem que é dentro também dessa arca, outros dizem que é a parte, mas enfim, ali naquele conjunto existia também uma parte do maná que tinha salvado o povo e também a vara de Arão, que tinha sido utilizada por ele em alguns momentos muito importantes. E em cima da arca existia o propiciatório, que era uma peça de ouro puro, com 2 arcanjos, um virado para o outro, que era neste local onde a manifestação de Deus acontecia uma vez por ano, que era o auge do ritual de sacrifício de adoração a Deus, que se chamava em hebraico Shekinah, que era quando Deus descia e todo o povo de Deus estava ali aguardando que esse momento acontecesse. Professor Túlio, que coisa maravilhosa, ao mesmo tempo simples, mas ao mesmo tempo tão significativo. Você quer destacar algum detalhe a mais aí que eu talvez não tenha mencionado? Olha, irmão professor Demilson, na verdade os detalhes você mencionou com perfeição, muito bem mencionado. Mas aí os alunos estão lá do outro lado, eu quero até ver algumas perguntas deles, mas tem alguns que podem estar pensando, né? Então tá bom. Não só quero saber, talvez, qual era a utilidade de todo esse processo, né? Para que servia exatamente esse tabernáculo e também como podemos enxergar ele hoje, para que nos serve todo esse ensinamento hoje, assim, no cerne da questão mesmo, para aquelas pessoas, inclusive aqueles que não entendem nada da Bíblia, talvez, seja pegando esse vídeo neste momento, se interessou pelo assunto e ouve todas essas palavras difíceis, a intercessão do sumo sacerdote e tudo, e ouve lá sobre o tabernáculo, e que sai do lugar santo, vai para o lugar santíssimo. Acredito que nas perguntas nós entraremos em mais detalhes referente a como funcionava. Mas o mais importante é para que funcionava e como podemos enxergar isto hoje, para quem está assistindo realmente ficar interessado em ver toda essa aula. Olha, professor Túlio, é muito feliz a sua abordagem, porque se nós não entrarmos nessa linha de entendimento, nós estamos falando só de um livro de história, né? Exatamente. Fica um livro de história sem muito significado. Então, a minha sugestão, para nós conseguirmos deixar isso explanado, vamos às perguntas, vamos responder as perguntas, e na medida que nós formos respondendo as perguntas, se algum ponto a mais ficar sem algum tipo de explanação, nós iremos incluir. Eu queria só acrescentar, antes de irmos para a primeira pergunta, que quem era responsável pela administração, adoração e também pelos representantes do sacerdócio e do sumo sacerdote, das 12 tribos, era a tribo de Levi. Por que a tribo de Levi? Porque antes da montagem do santuário, houve um momento em que o povo de Deus se desviou e eles construíram um bezerro de ouro para adorarem e não seguirem o que Deus tinha mandado fazer. E somente a tribo de Levi não se envolveu na construção desse bezerro de ouro. Com isso, a tribo de Levi foi, por Deus, designada para ser a responsável pela administração do santuário, pelos cuidados com o santuário e também pela linhagem de sacerdotes e sumos sacerdotes. Tá? Só uma explanação a mais. Professor Túlio, antes de nós entrarmos na pergunta, quer fazer mais alguma parte aí com relação aos nossos amigos, alguma pergunta? Podemos sim. Depois eu tenho um comentáriozinho a fazer. Por favor. Mas estamos aqui, o Anastácio Filogônio Borges. Anastácio é um grande amigo nosso da igreja Inaná, lá da Igreja da Lapa. Um abraço para vocês. Muito bom ter vocês aqui. Muito bem, o Francisco de Assis está dando glória a Deus pela lição. Jaqueline de Almeida, dando um feliz sábado para você também, Jaqueline.
Janderson Vieira, dando uma boa tarde para você também, seja bem-vindo. Paula Matos, que bom que você está com a gente, feliz sábado para você também. Mandem suas perguntas, tá? É um assunto bem complexo, o de hoje, é um assunto que precisamos nos aprofundar. Podem enviar suas perguntas, seus questionamentos, que iremos aqui explanar, ok? Está com a gente também a Gernita Moura Souza, dando um feliz sábado para nós, a Vanessa Nascimento, boa tarde a todos, mais um sábado abençoado, sim, que bênção. Sandra Lopes está sempre com a gente aqui. Sandra, seja muito bem-vinda à nossa classe bíblica, como sempre. Francisco Assis, Isabela Felício Chaves também está assistindo. Muito bem, muita gente com a gente aqui. A classe está bem frequentada e é um assunto realmente Amém. Muito importante, né, irmão? Amém. Você quer fazer a sua observação antes de eu entrar na primeira pergunta? Você estava com alguma coisa engatilhada. Perfeito. Aí. As pessoas elas iam lá para confessar ali os seus pecados, né? Na verdade, a Deus, né? E colocar lá o cordeiro em sacrifício. Ok. O que a gente já pega assim de cara, né? Sabemos que hoje tem religiões aí, a gente inclusive nunca trata aí uma outra religião como distante, né? Cada um tem ali a sua fé até encontrar a verdade, né? A verdade que está na Bíblia. Às vezes a pessoa aprendeu diferente, aprendeu de acordo com a tradição da família, né? E um dia pode ser que a verdade chegue até ela e realmente a gente está aí evangelizando, ensinando sobre a Bíblia para isso, né? Porque a verdade está na Bíblia Sagrada, né? Exato. Então, tem igreja, inclusive a dos nossos irmãozinhos católicos, né? Eles confessam para o padre, né, os seus pecados, quando na verdade a gente está na Bíblia, que inclusive está aí mostrando desde o santuário que não precisamos confessar nossos pecados a homens, né? Nossos pecados têm que ser confessados diretamente a Deus e somente a Deus. Então você não precisa ter que se abrir com outro homem, porque o padre, o papa é um outro homem comum, é uma pessoa como nós, e a Bíblia diz... Inclusive que pecou. Exatamente. Né? O único que chegou nessa terra em forma de homem e nunca pecou foi Jesus. Do resto, não teve nenhum. Então, você estará confessando os seus pecados a uma outra pessoa que é igual a você. E não foi assim que Deus deixou. Então, só esse detalhe é que os seus pecados podem ser confessados diretamente a Deus. Exatamente. Muito bem lembrado, professor. Muito obrigado. Professor Jaime também está aqui conosco. Muito obrigado, professor. Na semana que vem ele vai estar aqui juntamente com o professor Túlio, desenvolvendo um outro assunto muito importante. Bem, vamos lá. A primeira pergunta é: que pedido especial fez Deus a Moisés? Eu já expliquei isso, então nós vamos diretamente aqui no texto bíblico, que está em Êxodo 25:8, e que diz: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, respondendo à pergunta, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte, lá no Monte Sinai. Perfeito. E a próxima pergunta, podemos até andar umas 3, 4 para frente, para que deixe dos alunos perguntarem, criarem suas dúvidas também. A próxima, acredito que você respondeu com o início, né? Como era o santuário. Você explanou muito bem explanado, né? A próxima pergunta, e aí podemos até ir para a terceira. Né? Perfeito. Só destacando aí, né, a figura que está aí, que é muito importante. Vocês veem todos os elementos que eu mencionei para vocês, com exceção dos dois que estavam no pátio externo, no átrio, né? E ali, inclusive, o desenho de uma cortina feita de material finíssimo, com figuras de arcanjos também, de anjos, né? Então, a segunda apenas lendo os textos bíblicos, professor, para validar tudo que nós falamos, né? Em Hebreus 9:6 diz: no lugar santo, o sacerdote realizava o trabalho diário e continha uma mesa com pães, o candelabro e o altar de incenso. Isso completado em Êxodo capítulo 40, né?
Então, no lugar santíssimo, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no dia da expiação, que caía no dia 10 do 7º mês. Então, em resumo, todos os dias existiam 2 sacrifícios, um pela manhã e um pela tarde, de 2 cordeiros, que eram feitos pelo sacerdote. Uma vez por ano, que era no 10º dia do 7º mês, era o dia da expiação. Era um dia especial, que daí o sacrifício que era oferecido neste dia era feito pelo sumo sacerdote e diferente do que era feito no dia a dia. Deixa eu fazer um comentário sobre Por esse favor, momento aí. por favor. E quando o sumo sacerdote entrava aí uma vez por ano só. Olha só que interessante, olha o poder de Deus, pessoal. Então, assim, era Shekinah mesmo, Deus presente. Deus presente. Então, se o sumo sacerdote tivesse qualquer problema, ou se Deus não aceitasse o sacrifício feito por aquele povo naquele dia, então o sumo sacerdote entrava, para vocês terem uma ideia, ele entrava com uma corrente amarrada aos pés. Porque aí todos ficavam ouvindo, né, e orando para que Deus aceitasse o seu sacrifício, para que Deus aceitasse naquele dia da expiação, né, perdoasse a todos. E então eles ficavam ouvindo os barulhos das correntes e orando enquanto o sumo sacerdote estava vivo. Por quê? Porque se Deus não aceitasse, ele iria morrer lá mesmo, no lugar santíssimo, e o lugar era tão poderoso que ninguém iria entrar ali para tirar o corpo dele. Então já as correntes amarradas nos pés, se não fosse aceito, eles iriam puxar ele de volta morto pelas correntes. Olha a seriedade desse dia e da presença de Deus mesmo naquele local. E a santidade daquele espaço, não é? Porque se o sacerdote morresse, ninguém poderia entrar lá, porque seria fulminado também. Né? Por isso ele era amarrado com essas correntes, e caso alguma coisa acontecesse, como o professor Túlio descreveu, ele seria retirado, arrastado daquele local. E tal poder da arca, né, da aliança, que realmente também não podia se encostar nela. Quando transportavam a arca, tinha lá aquelas varas de um lado para outro que seguravam a arca, então as pessoas só podiam tocar naqueles bastões. Tanto que teve uma passagem onde uma pessoa, quando a arca deu uma pessoa tropeçou, ela quase foi cair, e uma das pessoas que estava segurando foi tentar salvar, pegou na arca, foi fulminado imediatamente. É verdade. Um outro detalhe importante e histórico. Obviamente, isso é no tempo em que o povo de Israel estava vagando pelo deserto, depois eles chegaram à terra de Canaã, a Jerusalém, foi construído o templo, nós chamamos o templo de Davi, mas na realidade quem construiu esse templo foi o seu filho Salomão, não é? E nós sabemos que, passado alguns anos, o templo foi destruído pela Babilônia, né? Pelo rei Nabucodonosor, que mandou destruir o templo. Naquela época, este objeto, desta importância toda, que era a Arca do Concerto, né? Com o propiciatório, com os querubins de ouro em cima, não só pelo valor material, mas muito mais pelo valor espiritual e do que representa para o povo escolhido de Deus, essa arca foi escondida naquela época para que ela não fosse roubada ou destruída pelo povo da Babilônia. E ela foi tão bem escondida que até hoje ninguém sabe a origem da Arca do Concerto. Eu tenho impressão, professor, eu quero crer que esse vai ser mais um dos momentos maravilhosos que Jesus, na sua segunda vinda, vai nos proporcionar em apresentar essa arca recuperada para ela ficar eternamente na nova terra. Eu tenho impressão. Muito bem. Eu também tenho, e com certeza assim, é um dos enigmas de Deus, assim, né? De saber que ela existiu, ela estava aqui na Terra e ninguém sabe o paradeiro. Não sabe. Tem histórias que dizem até que ela estaria lá na África, e aí recuperando o porquê, seria que talvez a mulher de Salomão, aquela que ele gostava muito, que era africana, eu até esqueço o nome dela, é uma das mais Rainha de Sabá. Rainha de Sabá, isso mesmo. Talvez tivesse ido com ela de volta
para o país dela. E falando na África, e falando em outros países, olha só que bênção aqui. Como diz Deus também, né, que o evangelho será pregado a todo mundo, né? Amém. Estamos ajudando aqui a fazer. Dentre os presentes aqui na aula está aqui o Benjamin Parruque, a África, Moçambique sendo abençoado. Estamos a aprender muito. Oh, que maravilha, Benjamin. Olha que bênção. Um grande abraço aí para todos da África, para Moçambique. Tá bom, Benjamin? Seja muito bem-vindo aqui à nossa classe bíblica. Que Deus continue abençoando você, sua família e o seu povo aí no seu país. Amém. O povo africano é tão especial, né? Tão alegre, um povo tão genuíno. Olha, não tem como não amar vocês da África, viu? Deus abençoe vocês. Muito bem. Está aqui com a gente também a Valdinha Mello, mandou um grande abraço a você, Demilson. Obrigado. O Benjamin, né? O Francisco de Assis, já falamos. Suelen Graton Rossi está. O pastor Álvaro e a Mariana, esposa dele. Seja muito bem-vindo, pastor. É difícil ensinar pastor, né? Poxa, a gente fica até meio tímido aqui. Qualquer coisa o senhor ensina a gente por aqui, tá bom, pastor Álvaro? Seja muito bem-vindo à nossa classe bíblica. O Almir Petralha, que sempre está conosco aqui também, está presente. Muito bem. Aqui, uma bênção aqui. Então, falamos aqui do Benjamin, né, agora. Deus vos abençoe, ele mandou aqui e disse aqui, então, que a África está aprendendo. Muito bem. Amém. Aí, irmão, pode continuar Vamos explanando, avançar. então. Isso, vamos avançar, porque o tempo vai passando, né? Só para então reforçar o que nós falamos, né? Como era o santuário, pegando os textos bíblicos novamente de Êxodo, de Hebreus, diz: ali se encontravam a Arca da Aliança, coberta de ouro, com as tábuas dos 10 mandamentos, uma urna de ouro contendo o maná e o bordão de Arão, e também mencionando que o véu que separava era um véu que separava os dois compartimentos, não é? À frente do lugar santo ficava o pátio, no qual estavam o altar do holocausto e a pia em que os sacerdotes lavavam as mãos. O santuário era móvel, como eu disse, cercado, e teve a sua construção aprovada por Deus. Que maravilha, né? Às vezes nós queremos construir uma igreja nova, seja de que religião for, né, professor Túlio? A gente tem uma luta para construir uma igreja, né? Faz todos os pedidos, as pessoas se unem para que aquilo acontecesse e, antes de tudo, a gente pede a aprovação de Deus para que aquele templo seja construído como foi feito, não é? Então, vamos lá. A terceira pergunta é um verdadeiro ou falso, né? Então, para isso, nós vamos ler aqui os textos, que estão, primeiramente, em Êxodo 29, 38 a 42. A pergunta é: o que consistia o serviço diário? Então, agora nós vamos falar naquele que acontecia todos os dias. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, amassada, com a 4ª parte de um rim de azeite batido. Esses nomes aí, efa e rim com H, são medidas de peso, né? Ou de volume, que era a quantidade que deveria ser colocado junto. E para a libação, a 4ª parte de um rim de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Ainda em Êxodo: este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Professor Túlio, então, o sacerdote ele oferecia um cordeirinho de 1 ano, não é? Um cordeirinho sem mácula, sem mancha, e outro à tarde. Mas ele fazia isso em nome de toda a congregação, todo o povo de Israel. Mas se eu tivesse um pecado especial na minha vida e eu quisesse também oferecer um cordeiro meu, especialmente, eu poderia fazer isso? Olha, irmão, eu vou devolver a pergunta para o irmão. Tá bom? Vou devolver a pergunta porque eu sei que o irmão tem uma explanação fantástica sobre esse assunto. Pode fazer. Não, veja bem,
na própria Bíblia, professor Túlio, né, menciona que este sacrifício dos 2 cordeirinhos, né, era o ritual padrão do santuário. Mas uma pessoa que se sentisse imbuída a fazer uma oferta ou fazer um pedido especial de perdão pelos seus pecados, ela poderia livremente trazer um cordeiro, e esse cordeirinho também poderia ser sacrificado, sem nenhum tipo de dificuldade. Porque, como você mesmo mencionou, né, o processo de busca do perdão, né, que tem que ser diretamente a Deus, que tem que ser genuinamente da pessoa pedindo esse perdão, Deus nunca vai limitar isso. Deus nunca vai proibir que você, a qualquer instante, faça isso. Naquele momento, pré-vinda de Jesus, era a forma com que as pessoas tinham. Por isso que a gente diz, quando Jesus morreu na cruz, que foi o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Perfeito, irmão. E sabendo dessa sua explanação, tem continuação nela ainda. Irmão, se essa mesma pessoa, ela quer pedir esse pecado, porém, ela é mais ou menos como um ser humano, nós hoje, né? Então ela tem lá 10 cordeirinhos, e aí ela pega esse cordeirinho para fazer esse pecado extra, porque ela já é uma pessoa que já tem um pecado extra, né? E aí ele olha e pega aquele cordeirinho que está com a patinha quebrada. Ah, eu vou levar esse aqui mesmo. E como você acabou de falar, né? Como eu sabia da sua explanação, que Deus não iria deixar de aceitar ali o pedido dele de perdão, né? Mas aí ele leva esse cordeirinho com a patinha quebrada, dentre os 10 que ele tinha, e leva para Deus. E esse, Deus aceita? Aí, professor Túlio, se você me permite, até para responder, não de forma direta, mas complementando, nós podemos pegar o exemplo do que aconteceu com Caim e Abel, não é? Exatamente. Deus pediu um sacrifício e Caim fez o sacrifício errado. Deus não aceitou o sacrifício de Caim. Então, se você tem 10 cordeirinhos e você tem o seu pior cordeiro com a patinha quebrada ou já muito velho para morrer e você oferece aquilo, Deus não aceita. Isso fica um exemplo para mim, para o professor Túlio e para você. Para Deus, sempre o melhor. Então, se ele aparecesse com esse animal lá, ele não seria aceito aquele sacrifício. Muito bem. E Deus é muito justo, né, em tudo. E Deus é muito sério também. Podemos pegar como exemplo, até não é questão do cordeiro, mas é também de ofertas a Deus. Aquele exemplo daquele casal, eu queria lembrar o nome do casal, que fez uma oferta que ia da casa de oferta. Ezequias? Ezequias? Não. Vai me lembrar, eu vou lembrar o nome do casal enquanto eu conto a história. Vou lembrar também. E esse casal ofereceu, né, uma oferta para Deus e disse que ia, está na Bíblia, tá? Que ia dar a sua casa. Se alguém quiser lembrar o nome aqui, por favor, tem um monte de gente estudiosa. Pode escrever aqui para a gente. Isso. Esse casal, ele ofereceu para Deus, né, que iria dar a casa de oferta. Então aí baseava-se que essa casa valia ali uns 500 mil reais, vamos dizer assim, né? E aí então tá ok, tá oferecido a casa para Deus. Aí, já me Ananias, muito bem, era Ananias e Safira. Exatamente. Obrigado aí aos universitários, professor. Muito bem. Obrigado, equipe. A equipe está alinhada aqui. Então, Ananias e Safira, eles ofereceram a casa de oferta para Deus. A casa valia uns 500 mil reais, ótimo. Então, eles foram vender a casa para trazer essa oferta. Conseguiram vender por R$1 milhão. O que eles fizeram? A casa valia 500, então deram os 500 de oferta. Estava certo, irmão Edmilson? Não foi isso que eles prometeram para Deus? Eles prometeram o valor da casa. Não interessa quanto parecia que valia ou não. Então, se eles venderam por R$1 milhão, eles tinham que ter entregue R$1 milhão. Então, Deus é justo, Deus é certo, Deus é correto. E aí, não foi aceita essa oferta deles e eles foram consumidos ali, eliminados no mesmo instante. Pagaram com a vida, não é, professor? Então, assim, isso para mostrar a seriedade de Deus, por isso a questão, falamos da oferta do cordeirinho, e aí exemplificamos com Ananias também. Com Ananias e Safira.
Muito bem, irmão. Perfeito. Vamos aqui, então, a pergunta. Então, em que consistia o serviço diário? Ofereciam-se 2 cordeiros, 2 cavalos ou 2 aves? Ofereciam-se 2 cordeirinhos, né? Depois, qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias? Então, como nós falamos, lá no dia 10 do 7º mês, todos os anos acontecia essa festa. E, inclusive, o povo judeu comemora essa festa até hoje, né? Eles comemoram as festas de forma tradicional. Então, vamos ver o que diz lá em Levíticos 23, 27 a 31. Mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Era um dia extremamente solene, em que ninguém tinha outra responsabilidade naquele dia, a não ser voltar os seus pensamentos e a sua adoração para Deus. Nenhuma obra fareis, está lá em Levítico também, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Então, qual era a festa, professor? Festa da expiação. Da expiação, exatamente. Assim nós respondemos a pergunta número 4. Muito bem, assim vamos. Estamos um pouquinho atrasados, mas nós começamos atrasados, né? Vamos terminar ali às 5h10, 5h20, e bastante gente participando aqui. Ó, nosso irmão lá da África, o Anastácio, está assim, bem ligado. Não, o Anastácio é da Lapa. Ah, da Lapa. É. Ah, tá, o da África é o... É o Benjamin. Benjamin, verdade, Isso. verdade. Então tá aqui, o Anastácio está acompanhando aqui, falou que a arca ele acha que está na Turquia e tal, mas como a gente sabe, ninguém sabe onde está exatamente, mas não é ponto de salvação, é um comentário dele. Muito bem, o Anastácio também disse aqui que era a Safira, né? Realmente, Ananias e Safira, obrigado pela participação aí. Está com a gente a irmã Ivete Rovert também, Marli Sobral, muita gente aqui participando aqui, Ana Helena Olalete participando, e bastante gente. O Francisco de Assis respondeu aqui que é a expiação. Perfeito. Muito bem, vamos participando. Muito boa participação de vocês. Francisco, um abraço para você. Eu sei que você é colega de trabalho do professor Jaime, que Deus te abençoe, viu? Porque olha que legal, o Benjamin Parrucchi, naquela hora que nós falamos Sim. dele, ele agradeceu aqui, deu um obrigado na língua dele. Canimambo. Oh, que beleza, que legal. Muito bem. Que legal, Benjamin. Tem tantos dialetos por aí, né? Então, vamos lá. Em que consistia a purificação do santuário? Então, nós estamos falando agora daquela purificação anual, o dia da expiação, em que a liturgia do santuário era coordenada e era executada pelo sumo sacerdote, né? Vamos ver aqui os textos bíblicos e depois nós vamos aqui. Vamos lá. Acontecia o sacrifício diário como nos outros dias? Sim, acontecia. Verdadeiro. É verdadeiro. Aquele sacrifício dos 2 cordeirinhos, etc., também acontecia no dia da expiação. O sacerdote oferecia um bezerro e um cordeiro, por si e por sua família. Verdadeiro. Verdadeiro também, né? O sacerdote também, ele também tinha uma responsabilidade tão grande que ele também oferecia de forma especial esses 2 animais, um bezerro, algumas traduções falam um novilho, né, professor? Um novilho e um cordeiro, em nome dele e da família dele. Existiam, né, neste dia da expiação, 2 bodes. Além daquele ritual todo que nós já falamos, vinham 2 bodes, né? Esses bodes faziam parte especialmente do dia da expiação. Somente nesse dia vinham os 2 bodes. E acontecia uma coisa muito importante. Os bodes, como eles eram, da mesma idade, da mesma cor, do mesmo tamanho, e assim por diante, lançava-se a sorte sobre os 2 bodes. Nós vamos ver por que lançava a sorte sobre os 2 bodes. Então, é verdadeiro
não é, professor? Verdadeiro. Que lançava sorte sobre os 2 bodes. O sacrifício do bode, então, o que era escolhido para permanecer lá no santuário, esse bode era oferecido como expiação de todos os pecados de todas as pessoas da nação judia ali. Todos os pecados para a purificação do santuário. Então, o sacrifício do bode era oferecido a Deus? Verdadeiro, sim, era oferecido a Deus. O sangue do bode era aspergido no lugar santíssimo? Verdadeiro, sim. O sangue do cordeiro era aspergido no lugar santo, aquele dos cordeirinhos do dia a dia. O sangue do bode era aspergido no lugar santíssimo, porque era aquele ritual anual. Os pecados eram transferidos para o bode Azazel, que era enviado ao deserto. Então, aquele segundo bode que não tinha sido sacrificado e oferecido a Deus, esse bode, então, através da passagem da mão do sumo sacerdote naquele animal, era como se ele estivesse transferindo todos os pecados para aquele animal, e depois aquele animal não era sacrificado, ele era solto, levado para longe no deserto, para que lá ele tivesse uma morte desconhecida, não era uma morte de sacrifício. E esse nome Azazel, não é? Esse processo dá a possibilidade de nós entendermos que era o bode do bem, do sacrifício a Deus, e o bode que levava todos os pecados ali expiados para o deserto, sendo o papel de Satanás. Muito bem. Aí tem uma questão importante, irmão, para ensinar o pessoal, para que pessoas contrárias não venham falar bobeira, tá? Porque isso é importante. Nem todas as religiões estudam o santuário, tá? Uma das igrejas que mais estuda o santuário é a igreja adventista. É verdade. E tem religiões que não estudam o santuário, que aí pega e fala assim, olha só, eles estão lá achando um bode lá e dizendo que esse bode que tira os nossos pecados. Não. Esse bode da época do santuário, o bode Azazel, ele não tira o pecado de ninguém. O bode Azazel representava o inimigo. E o inimigo também não tirou o pecado de ninguém. Então, quem tirou o pecado, quem ficou com os pecados no nosso lugar, foi Jesus, que era representado por esse primeiro bode. Exatamente. Então, ele derramou sangue para nos livrar destes pecados. Então, esse é o bode que representa Jesus. O bode que representa o inimigo não está tirando o pecado de nós. Só foi devolvido para ele os pecados que ele nos fez fazer. O que ele tinha colocado no nosso ser. Então, os pecados que estão lá no nosso, não, que na época era do povo da época, né? O nosso quem está tirando é Jesus. O simbolismo. O simbolismo, é. Mas os pecados eram colocados no bode, devolvendo para ele o que era dele, que ele era o exemplo do inimigo, entendeu? Ele estava ali, então era Satanás que era o bode Azazel. E aí ele ia para o deserto para morrer lá juntamente com os seus pecados. Perfeitamente. Apenas complementando o que brilhantemente o professor Túlio explicou, todo esse processo do ritual do santuário está lá no livro de Levítico, né? Vocês podem ler lá com calma, uma hora se tiverem oportunidade, e aqui a lição ela coloca alguns textos que eu só vou reforçar, né? Lá em Levítico 16 fala, através do sacrifício diário, os pecados eram transferidos simbolicamente do pecador arrependido para o santuário. Uma vez por ano realizava-se a limpeza ou purificação do santuário no dia da expiação, removendo os pecados para o deserto. Então, vejam só, é como se fosse um processo acumulativo. Naquele dia a dia, todos aqueles pecados que vinham sendo expurgados do povo, iam sendo concentrados dentro do santuário. Quando vinha, então,
este momento do dia da expiação, aquele bode simbolizava a retirada de todos aqueles pecados, para que o santuário ficasse limpo e pudesse, então, ocorrer a presença de Deus ali no lugar santíssimo. Muito bem, irmão. Precisamos ter algumas perguntas aqui do pessoal, tá? Tá. Inclusive, eu vi uma pergunta aí, que ela é a essência do entendimento da filosofia do santuário. Nós vamos fechar depois com ela, tá, professor? Ok, tem mais umas 3 para a gente responder aqui. Nós já vamos responder. Então, vamos lá. Fechando aqui só praticamente todos os assuntos. Todos os assuntos nós, de uma forma resumida, já falamos a vocês. A pergunta 6 fala: que acontecimento marcou a consumação? Olha, agora sim, isso vai ajudar até a responder perguntas aí. Que acontecimento marcou a consumação do ritual do santuário terrestre? E que santuário está em funcionamento atualmente? Vamos lá, em Mateus 27, 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, do alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Isso complementado em Hebreus 8, 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, respondendo à pergunta de vocês, eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, do alto a baixo. Com a morte de Cristo, o santuário terrestre perdeu sua função, pois a sombra deu lugar à realidade. Cristo hoje ministra no verdadeiro santuário que o Senhor erigiu, não o homem. Então, aqui está o verdadeiro momento da virada. O momento em que o véu foi rasgado de alto a baixo no céu, comprovando a consumação da morte de Cristo na cruz. Neste momento, todo este ritual do santuário deixou de ter necessidade de ser repetido. Porque Cristo assumiu com a morte na cruz todos os nossos pecados. A partir de agora, nós precisamos nos dirigir a Cristo para pedir o perdão dos nossos pecados. Não ao seu amigo, não ao seu esposo, à sua esposa, não ao seu padre, ao seu pastor, ao seu rabino ou qualquer outra pessoa. É a Cristo que você tem que fazer o seu pedido de perdão para que você possa ter direito a herdar a vida eterna. Então, neste momento, quem está lá, quem é o nosso sumo sacerdote, que está interferindo por nós no santuário celestial, é Jesus. Muito bem. Vamos só passar um pouquinho para o pessoal aqui da classe, né? Que estamos aqui numa classe mesmo. Que bom que os alunos estão aqui falando conosco. Responderam lá, mesmo com o pouco tempo que a gente tem, vamos de repente explanar mais rápido a lição e dar uma atenção para os alunos aqui, para as perguntas deles também. Só falta uma pergunta, professor. Ok, que bom. Então dá para dar uma atenção para eles aqui. Pessoal, se ficar alguma sem responder, podemos responder depois, tá bom? É porque tem bastante interação aqui, que bom. O Francisco de Assis ainda colocou aqui o nome do rapaz que estava lá segurando a Arca da Aliança, ao tocar a arca que morreu, era Uzá. É isso aí. Está em 2 Samuel 6. Poxa, que legal, gente. Obrigado, viu? Está na Bíblia mesmo, né? Está na Bíblia. É isso aí. Benjamin, obrigado Francisco aí. O Benjamin aqui perguntou aqui onde está as arcas e os seus utensílios e a gente já falou, como o irmão aqui também respondeu que achava que estava na Turquia. Eu falei que pudesse estar lá pro lado da África, onde a mulher, a rainha de Sabá pode ter levado, mas isso são tudo conjecturas, não sabemos a real e Deus poderá nos mostrar quando quiser, né? Quem sabe na volta de Jesus. Quando Ele quiser, é isso mesmo. Muito bem. Aqui também o Vivaldo perguntou aqui, essa aqui é bomba. Essa eu não sei se o irmão responde agora ou deixa para responder depois, né? Tá aqui, ó. Vivaldo da Silva Barbosa perguntou, na hipótese do sacerdote morrer, teria que ser feito um novo sacrifício? Ele morrer, será que eu entendo? Ele morrer durante a operação? Ele está falando do sacerdote, não está falando eu acredito que naquele momento,
Eu achei que era a pergunta do sumo sacerdote, que é ele que morre, né? Morreria quando entra com a corrente nos pés. Eu acho que a pergunta é nesse momento. O processo todo do sacerdote, do sumo sacerdote, era hereditário e era familiar, né? Ele era mantido através desta sequência, né? Eu entendo que se o processo não foi aceito por Deus, e se o processo não foi aceito por Deus, e se aquele sumo sacerdote foi fulminado em função dessa situação, Deus, aquele ano, não estaria presente ali. Não, a presença de Deus, o Shekinah, não ocorreria, e aí teria que se voltar todo um processo para que fosse realizado no ano seguinte o ritual novamente. Porque ele não teria aceitado o sacrifício, né? Exatamente. Só no ano seguinte mesmo. Eu também creio que seja isso. Podemos até trazer a certeza dessa resposta. Eu acho que vale a pena, nós vamos nos aprofundar e vamos até consultar teólogos aí mais estudiosos do assunto, né? Para a gente trazer uma posição mais concreta, precisa. Porque o que falamos aqui é realmente baseado na Bíblia e tudo que falamos é com certeza, né? Não com dúvidas, a não ser que Deus não tenha deixado a resposta, que é o caso da Arca da Aliança. Não adianta procurar na Bíblia que não está lá essa resposta. Perfeito. O Fernando Veríssimo, eu vi uns valeu aqui. Ok, gostaram da resposta, muito bom. Fernando Veríssimo disse que muito obrigado mais uma vez pelos ensinamentos, mas tem uma pergunta aqui. O Francisco de Assis, em qual santuário Jesus Cristo está? Posso responder? Pode. Quer responder? Pode responder. Na verdade, neste momento, Jesus Cristo está no santuário celestial e ele já passou do lugar santo para o lugar santíssimo. E ele está no lugar santíssimo já, estamos já no tempo do juízo. Certo. Apenas sobre o assunto anterior aqui, a Naná e o Anastácio estão fazendo uma observação, e a Naná é uma professora muito estudiosa do assunto, eu tenho muita confiança no que ela fala. Ela diz aqui, não temos nenhum registro desse ocorrido, quer dizer, a Bíblia não menciona nenhum registro de algum sumo sacerdote que tenha falecido no momento do ritual do dia da expiação. Para dizer o que aconteceu depois. Para dizer o que aconteceu depois. Então, não teremos a resposta na Bíblia. Na resposta na Bíblia não teremos. O que nós podemos ter é alguma informação de algum historiador, como Flávio Joséfo, alguém que tenha contemporâneo da Bíblia, que tenha vivenciado uma situação como essa. Mas daí não é uma posição bíblica, é uma posição de algum escritor, de algum historiador de fora dos livros bíblicos. Professor, deixa eu fazer aqui a sétima pergunta. Sétima e última. E aí depois você consolida aí os nossos amigos. Quais as evidências bíblicas de um santuário no céu? Isso ajuda a responder também a pergunta do Francisco, né? Onde está Jesus agora, né? Então, o Êxodo 25:40 diz: vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que foi mostrado no monte. Então, quer dizer, o modelo que foi mostrado para Moisés era o mesmo modelo que estava lá no céu, né? Isso aí confirmando isso. E Apocalipse 4 diz: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Então, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança. E aí o resto dos comentários, pode dar mais um clique aí, ele vai falar justamente tudo o que a gente respondeu. Pode ir. Ok. Então, complementando com outras passagens bíblicas ainda sobre este assunto, o exemplo do que ocorria no santuário terrestre, Jesus está realmente em nosso favor. 2 atividades no santuário celestial: intercessão, simbolizada pelo serviço diário, e julgamento, representando o dia da expiação. Que linda essa explicação, gente. Olha, no dia a dia ele está lá fazendo o processo de intercessão por nós. Nós erramos, nós pecamos, nós nos humilhamos
pedimos perdão e nos reconciliamos com Deus. Ele está lá para isso. Mas Ele está lá também para nos julgar, fazendo o trabalho que é o mesmo que era feito naquela época, no dia da expiação. Sempre que oração final. Oração final. Antes disso, nós faremos um compromisso de fé. Olha só, aí teve aqui vários comentários. Tem um amigo meu assistindo, Adalto Demix. Seja bem-vindo, Adalto. Estamos aqui explanando a palavra de Deus. E aqui, para fechar aqui, eu quero deixar aqui, olha que bacana. Como estávamos aqui com o Benjamin, né? Então ele deixou para a gente aqui, eu não vou saber falar, claro, né? Mas ele deixou aqui para a gente aqui, ó. Shikwenbo Axi Mukatekitse. Deus vos abençoe. Amém, Benjamin. Amém. Que coisa linda, que coisa linda. Muito bem. E lá no dialeto de Moçambique, para quem não soube o que eu falei ali, Benjamin é africano, está lá em Moçambique neste momento nos assistindo. Então, Benjamin e tantos outros, Francisco, Anastácio, meu amigo Adalto, agora nós vamos no nosso compromisso de fé de hoje. Para você que aceitar, pode até escrever aí, aceito, amém, eu quero, eu creio, da forma que você quiser, ou põe a mão no coração e fale com Deus, eu aceito, eu creio. Então aí vai. Para todos vocês, nosso compromisso de fé de hoje. Eu creio que existe um santuário no céu. Eu creio. Eu creio. Eu reconheço que Jesus Cristo é o único mediador entre mim e Deus. Eu Amém, creio. eu creio. Amém. E aceito-o como meu Salvador, a fim de que seja absolvido no julgamento final. Eu aceito. Eu aceito e creio. Amém. Deus seja louvado também pelo seu eu creio, pelo seu aceitar. Aqui, Anastácio, eu já aceitei, a Ana Helena Moralete, eu aceito, todos eles, todo mundo aqui, eu creio, Francisco de Assis, muito bem. Que Deus continue abençoando a todos. Muito obrigado pela parceria aqui na aula, professor Demilson. Excelente. Muito obrigado a todos vocês, Jô, que também estão assistindo, Leandro Luciano, Milton Ambrosio, que eu amém. Que Deus continue abençoando todos vocês. Obrigado, equipe de som aqui, todos vocês também. Vamos nesse momento orar a Deus, que Deus continue abençoando todos vocês. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos agradecer mais uma vez, Senhor, pela sua palavra, pelos seus ensinamentos, porque o Senhor deixou esse manual para a nossa sobrevivência, que é a Bíblia Sagrada, Senhor. Amém. Muito obrigado, porque sabemos dos seus cuidados para conosco, Senhor. Obrigado pelo ar que respiramos, pelo alimento. Obrigado porque podemos confiar em Ti. Obrigado pelas seguranças que o Senhor nos dá. E apesar de tantas coisas ruins que têm acontecido na terra, sabemos que temos a Ti e que mesmo que a morte nos levar, podemos um dia viver a vida eterna ao seu lado, Senhor. Pedimos também que o Senhor conforte o coração daqueles que perderam seus queridos, daqueles que estão doentes. Sabemos que estamos num mundo de aflições, mas sabemos que o Senhor venceu tudo isso, Pai. Amém. Por isso confiamos em Ti, entregamos nossas vidas em Suas mãos. Que o Senhor abençoe a todos que estão presentes aqui, assistindo essa live, a todos que estão transmitindo também, a todos os nossos familiares, os familiares dos que estão aqui presentes, e a todos os nossos queridos. Dependemos de Ti para tudo, Pai. Amém. Nos abençoe, nos guarde, que o Seu Santo Espírito esteja no meio de nós. É o que pedimos e agradecemos, não que jamais tem nós, mas tudo fazemos pelo nome sagrado do Seu Santo e amado Filho, Jesus. Amém. 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 Uma boa semana para todos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Até a próxima.